Fala aí, pessoal, olá a todos, olha só, vamos ver aqui, ó, parte 13, vamos fazer hora da revisão, vamos agora fazer enunciados de grau simples, usando conhecimentos, exercícios de conhecimento e exercício de compreensão. O exercício de compreensão, ele é um pouco mais, um pouquinho só mais difícil do que o do conhecimento, ok? Que do conhecimento é só para você revisar se você entendeu a propriedade de MMC, de MDC, e o de compreensão ele já se eleva a um grau maior, né? Quando está se elevando é porque está acima do conhecimento, que já é uma questão já típica de concurso, mas não é tão assim difícil, complexo como questões mais complexas, que é de análise, que é mais assim voltado para aqueles vestibular e concurso com exercícios mais complexos, ok? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Vamos fazer então essa parte 13. Perdão, vamos pegar uma questão de MMC e MDC. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai pegar aqui, ó. Vamos ver agora, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Então tá aqui, ó. Tô colocando aqui. O que eu vou fazer? Então eu vou pegar aqui primeiro. Eu posso pegar de MDC e MMC. Então eu vou pegar primeiro o nível de conhecimento. Para você ver, apenas para você revisar. O do conhecimento é aqueles exercícios propostos que você encontra nos livros, depois que é explicada a teoria, coloca aqueles exercícios bem simples para reforçar a teoria. Então eu peguei aqui um material que é esse aqui, ó, pronto. Eu tô aqui com o material aqui. A gente pode pegar fazendo assim, né? Então vamos lá, primeiro pegar aqui de conhecimento, ó, pronto. Eu vou aqui, né, identificar. Então, se a gente for pegar uma questão de conhecimento, aquele bem simples mesmo é quando ele pergunta assim, por exemplo, aplicando a decomposição simultânea em fatores primos, determine o MMC para os números abaixo. Então tá aqui, ó. Aí ele faz o MC entre 6 e 10. Aí é quando você você coloca o 6 e o 10. Aí você puxa ali e vai fazendo as divisões, tá? Esse então esse é o de realmente de simples do simples do simples. Então, mas eu quero pegar o que eu quero pegar uma questão de conhecimento é com base nesse daqui, ó, dessa propriedade aqui, ó, que ele coloca. Eu vou colocar aqui, ó, x, eu vou copiar, tá, Álvaro? Ó, então isso aqui é x igual. Aqui deve ser 2 elevado ao cubo vezes 3, ó. Aí eu tô copiando aqui, tá, ó. E o y aqui, ó, ele coloca assim, ó, y. Ele fala o quê? É 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então tá aqui, ó, tá? Aí ele coloca aqui o z. O z aqui como é que é? É 2 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Beleza aqui, ó. Pronto. Então, com essas informações, ele quer que você calcule o MMC entre x e y. Aí ele já, ó, ele coloca o MMC aqui e eu quero o MMC aqui, tá? Então, eu posso botar só 2 aqui, ó. Eu vou fazer o MMC. Deixa eu ver qual que eu escolho aqui. Eu quero escolher entre o y e o z. Eu quero fazer aqui entre o y e o z, tá? Escolher um pouco mais difícil aqui, tá bom? Então, vamos ver. Então, o que acontece aqui? Depois a gente pega aqui um do MDC. Então, para reforçar, que é o seguinte. Vamos lá. Esse tipo de exercício aqui é quando você usa potência, né? Para você fazer a comparação, que é o seguinte, vamos lá, ele quer entre x e y, então ele quer usar esses dois aqui, ó. Então esquece esse z aqui, porque não faz parte, então fica assim. Então lembrando, conhecimento, então vamos lá, como é que faz o MMC do questão de conhecimento? Lembrando que primeiro você vê as bases iguais, né, ó, bases aqui, e depois o que sobrar você coloca. É bem diferente do MDC, em que a base tem que ter igual de um número e do outro. E o que sobrar, que é diferente, você não inclui, né? Já no MMC você pode fazer isso. Então ficaria assim. Vamos primeiro fazer por etapa. Você vê aqui, ó, entre esse 2 e esse 2 aqui, que é a base, ó, tá aqui.
Lembrando, quando é MMC, você coloca o de maior expoente. Então vai ficar assim, ó, 2 ao cubo, tá aqui, vezes. Agora vamos ver, ó, entre o 3 e o 3 ao quadrado, qual tem maior expoente? O 3 ao quadrado. Então, mínimo múltiplo comum, você coloca de maior expoente. Aí, novamente, tem estudante que pergunta, mas por que tem que fazer isso? Aí o estudante ele usa aquela lógica, ele acha que, por exemplo, por ser mínimo múltiplo comum, ele tem que pegar o de menor expoente. Lembrando que quando você trabalha com MMC, com múltiplos, você tem que entender que nós estamos trabalhando com o dividendo. Quando você vai fazer aquele conhecimento assim de divisão, ó, por exemplo, como é que é a divisão? Aqui tem um dividendo, aqui você tem um divisor, você tem um quociente e você tem um resto. Então, o que acontece? No conjunto dos números naturais e inteiros, entra um assunto de MMC e MDC. O que significa aqui? Tudo vem com base na divisão para entender. Porque o dividendo aqui, ele tem que ser maior do que o divisor, tá? Então, quando se trabalha com números naturais e números inteiros, o dividendo ele tem que ser maior que o divisor aqui. Tá? Então, quando a gente faz conjunto dos múltiplos, conjunto dos divisores, então, é por causa disso. Então, vamos dizer que se a gente levar para esse raciocínio, você tem que pegar o de maior expoente, porque tem que dar um número maior do que o divisor, digamos assim. Ok? Então, tirando essa dúvida, né? Aí, o que acontece? Agora, vamos lá. Já consegui pegar os de maior expoente. Porém, você reparou que esse 5 ao quadrado aqui, ele sobra. Ele não aparece o 5 aqui em cima. No MMC, você coloca ele. O que sobrar, você coloca. Pronto, ficou assim, ó. Pronto, esse é o resultado. Tá lá. Pronto, o MMC entre x e y tá aqui. Tá um número expresso na forma de potência, tá? Agora, se você for pegar aqui o y e o z, vamos ver o que acontece. Agora, vamos dar atenção para o y e para o z. O que acontece aqui? Você vê que entre o y e o z, vamos lá. Se você for ver aqui, ó, entre o 2 e o 2 ao quadrado, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes, voltando, entre o 3 ao quadrado, aí olha só, não tem, ó, não tem aqui, então pera aí um instantinho, vamos pegar o de bases iguais, ó, entre o 5 ao quadrado e o 5, eu vou colocar o 5 ao quadrado, pronto. Agora, olha o que acontece aqui, tá vendo o 3 ao quadrado aqui? Ele não aparece aqui. O 11 está aqui, ele não aparece aqui em cima. Então, no MMC, você coloca o que sobrar, você coloca. Pronto, ele fica assim, ó. Tá lá, pronto. Tá aí. Então, no MMC é assim que acontece, ok? Então, na questão de conhecimento. Então, vamos pegar agora uma de MDC. Aqui, vamos pegar aqui. Eu quero ver qual que eu vou pegar a questão aqui, ó. Eu quero pegar essa daqui de baixo, ó. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar assim, ó, o A é igual a, como é que tá aqui? É por causa que quando a gente vê aqui pela tela, deixa eu ver aqui, aqui deve ser 2 ao cubo, se não me engano, porque aqui é 2 à quarta, ó. Então aqui deve ter colocado 2 ao cubo, aqui, porque o número aqui fica bem pequeno, ó, tá aqui, ó. Aí vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 ao quadrado, ok? E aqui no B, ó, aqui no B, então ele vai colocar, ele coloca 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 11. Pronto, ele faz assim, tá? O que vai acontecer? Aí ele pergunta assim, máximo divisor comum, tá lá, entre A e B. Pronto, ele faz isso. Eu posso até colocar o C aqui para a gente reforçar essa teoria, tá? 2 à quarta, é só para dar tempo de fazer a questão aqui, pelo menos pegar uma questão de compreensão, né? Na parte de compreensão, que é um pouquinho só mais difícil. Tá lá. Eu peguei o MDC entre A e B, e eu vou pegar um MDC aqui, ó, entre A e C, eu posso pegar BC. Vou pegar BC, ó, pronto. Tá lá. Tá aí, vamos ver o que acontece aqui. Acontece o seguinte, vamos lá. Lembrando que na regra do MDC é o contrário. Então, vamos lá. Quando se trata de máximo divisor comum, você vai pegar aquele que é de menor expoente, né? A base tem que estar em comum entre um e outro.
e o que sobrar você não coloca, tá? Essa é a grande diferença entre o MMC e o MDC. A gente não pode esquecer. Então aqui, ó, vamos pegar a mesma coisa, vamos pegar aqui por etapa, vamos pegar os números que tem potências que tem a mesma base. Por exemplo, vamos começar, lógico, o 2 aqui, ó. Entre esse 2 e esse 2 aqui, ó, aparece nos dois, beleza, ó. Então, eu vou pegar o quê? O de maior ou de menor expoente? Você vai pegar o de menor expoente. Novamente, porque aí você já está trabalhando com o divisor. O divisor aqui, ó. Então, se o dividendo tem que ser maior que o divisor tem que ser menor que o dividendo. Então, isso aqui explica por que você tem que pegar o de menor expoente, ok? Aqui, agora vamos ver. Entre esse 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, se houver igualdade aqui de expoente, você inclui. É a mesma coisa que acontece no MMC. Se houver igualdade de expoente, coloca, entendeu? Vezes, agora vamos lá. O 5 aqui e o 5 aqui. Aqui é 5 ao quadrado e aqui é 5. Qual que você vai colocar? O 5, que é o de menor expoente. Agora você pode ver, o 7 não aparece aqui e o 11 não aparece aqui. Não pode incluir. Então fica só isso aqui, ó. Pronto, esse aqui é o resultado. Tá lá. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, ok? Agora vamos fazer agora entre o B e o C, ok? Vamos lá. Entre o B e o C. Entre o 2 e o 2 ao quadrado e o 2 à quarta, você vai colocar o 2 ao quadrado, vezes. Entre o 3 ao quadrado e o 3, você vai colocar o 3. Tá lá? Ah, legal, ó. Entre o 5 ao quadrado e o 5 ao cubo, você vai colocar o quê? O 5 ao quadrado. Viu? Para a gente fazer essa diferença aqui, ó. Porque aqui, reparou que todos eles, cada base aqui corresponde... aparece tanto aqui quanto aqui, ó. O 11 também, ó. Tá vendo o 11 aqui, esse 11? O 11 aqui é como se fosse 11 elevado a 1. E 11 elevado a 1 entra. Pronto. Expoente igual que é 1, né? 11, como se fosse 11 elevado a 1. Pronto. Essa aqui é a resposta. Tá aí. Então essa aí é na parte de questão de conhecimento, né? Para você reforçar a propriedade de MMC e MDC. Tá bom? Agora, o que eu quero fazer agora é pegar, vamos pegar assim um pouco aqui de, deixa eu ver aqui, se tem aqui de a questão, que eu quero pegar essa questão daqui, porque depois eu quero trabalhar com, até coloquei a página aqui, ó, página 20, questão 95, então tá aqui, ó, página 20, então vamos pegar essa questão 95 aqui, ó, tá bom? O que vai acontecer? Então deixa eu pegar aqui, ó, o caderno aqui direito, para a gente olhar a questão, que ele fala assim. Essa questão aqui, eu considero ela de conhecimento, só levemente assim, um grau de complexidade nele, entendeu? Porque ele fala assim, aqui já tem que ter já um pouquinho de raciocínio. Então, eu considero essa questão, ela fica intermediário entre o conhecimento e compreensão, tá? Então, se eu for pegar essa questão aqui, 95, que eu vou colocar aqui, então tá aqui, ó, vou aqui separar. Se eu pegar essa questão aqui, né, que essa daqui, olha só o que ele fala aqui. Agora tem que prestar um pouco mais de atenção, que ele fala assim, ó. O menor número natural de 2 algarismos. Então, você vê que você tem, ele quer um número natural, né, já que o assunto de múltiplos e divisores e MMC e MDC faz parte do conjunto dos números naturais como de inteiros, né? Lembrando que o número natural é aquele N, né? Que a gente tem assim, ó, vamos recordar, ó, N, e que se fosse assim de números inteiros, então seria assim, ó, tá bom? Então, ó, o menor número natural, ele quer que tenha 2 algarismos, ó. Ele quer que tenha 2 algarismos, que é múltiplo de 2, ele quer esse número natural aqui, o menor deles de 2 algarismos, ele quer que seja múltiplo de 2, de 4 e de 8, tá lá. Ele quer que seja múltiplo de 2, de 4 e de 8. Então, olha só, a interpretação é um número natural que tem que ser tanto múltiplo de 2, quanto de 4, quanto de 8. Então, dá uma ideia de ser comum. Ele tem que ser múltiplo de 2 ao mesmo tempo de 4 e ao mesmo tempo de 8. Então, essa expressão ao mesmo tempo... então é mínimo, múltiplo, comum. É isso que ele está querendo.
que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2, o 4 e o 8. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre eles. Tá lá? Existe uma propriedade lá do mínimo múltiplo comum, porque por isso que eu gosto de passar por exercício para a gente complementar, tá? Que é assim. Quando você vê um mínimo múltiplo comum entre dois números ou entre 3 ou 4, e que entre eles houver sendo um múltiplo do outro, então pega o de maior, que é o 8, ó. Tá aqui, pronto. Eu não preciso nem fazer, por quê? Você pode ver que o 4 é múltiplo de 2, o 8 é múltiplo de 2. Então você vê, eles são múltiplos entre si, ó. O 8 é múltiplo de 4, ó. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. O 8 é múltiplo de 2. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então você vê, são múltiplos entre si, o mínimo múltiplo comum é o maior deles. Mas, caso houver dúvida, você pode pegar o 2, o 4 e o 8 e fazer o mínimo múltiplo comum assim, ó, usando a propriedade de decomposição simultânea, tá bom? Então você faz assim, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2 e 8 dividido por 2 dá 4. Ó, ainda dá por 2, ó. Boto 1 aqui. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Aí já tem 1 aqui. 2 por 2, 1. Porque tem que dar assim, ó. Se são 3 números, tem que dar 3 vezes 1. Se for 2, 2 vezes 1. Se for 5, tem que dar 5 uns aqui, né? Aí vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, ó. Pronto, então, ó, confirma, ok? Tá aí. Tá lá. Então, o múltiplo, então, esse número natural aqui, ele tem que ser múltiplo, tanto desse, quanto desse, quanto desse. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tem que ser múltiplo, o número natural de dois algarismos, ele tem que ser múltiplo de um MMC. Só que aqui você vê que o 8, ele só tem um algarismo. Ele quer o menor número natural com dois algarismos. Então, como é que faz? Então, você pega o conjunto dos múltiplos de 8. Então, é assim, ó. Isso aqui já é o MC, né? Então, conjunto vai ficar 8 vezes 0, 0. Lembrando, conjunto dos múltiplos, né? O 0 sempre entra, né? Para qualquer número. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. E paro por aqui. Porque, por exemplo, ó, 8 vezes 3, 24. Só que ele quer o menor número natural de dois algarismos. Então, a resposta é 16. Tá aqui, ó. Tá aí. Então, é assim, ó. Pronto. Você vê que é um pouquinho mais complexo, tá? E a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Prestar muita atenção dessas pegadinhas que faz. Essa questão, um dia, ela já foi uma questão de concurso de muitos anos, né? É claro que hoje em dia não se faz mais uma pergunta dessa em vestibular, né? O vestibular, cada ano que passa, ele fica mais complexo, questões mais complexas, mais elaboradas, tá bom? Então é assim, ó. Tá aí. Agora nós vamos pegar agora questão de compreensão. E eu quero pegar assim como exemplo de questão de compreensão, eu quero usar o algarismo de Euclides, ok? Eu tenho duas questões aqui, ó, que fala do algarismo de Euclides, tá? Então eu quero usar essa questão como compreensão, porque o algarismo de Euclides, conforme foi vista a propriedade dela do 12, subparte 2, 2/2, foi feita ali a propriedade, então vamos recordar a propriedade. Então você vê que ele pega essa questão aqui, ó, tá? De compreensão, que ele fala assim, ó. Então vamos pegar isso aqui. Na pesquisa do MDC de dois números, então vamos lá. Tá aqui, ó, de dois números. Que números são esses? É o X e o Y aqui, ó, né? Leonardo utilizou o processo das divisões sucessivas. Então, o processo das divisões sucessivas, para você achar, se fala divisão, MDC, e obteve isso aqui, ó. São esses números aqui, x e y, que ele quer saber, ó. Aí você pergunta, como é que faz aqui? No início parece ser uma coisa bem difícil. Se não estudar, não treinar, realmente vai continuar sendo difícil para o estudante, para quem quer ter uma boa base em matemática. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, tá? Então vamos lá, como é que faz o jogo da velha? Eu coloco uma barra, aí eu traço aqui duas retas paralelas, ó.
Pronto, tá lá. E aí depois tem a outra barra, ele coloca uma outra barra aqui, ele coloca uma outra barra aqui, e ele coloca, deixa eu ver, 1, 2, 3 e 4, ó. Ele coloca aqui, ó. Aí ele coloca aqui o X aqui, ele coloca o Y daqui, ele coloca o 2 aqui, ele coloca o 1, ele coloca o 2. Lembrando que essa região daqui é o quociente, nunca pode esquecer. E essa região daqui, né, ele é o resto, tá? E para auxiliar isso aqui, nunca esqueça que quando arme sempre assim, ó, dividendo, dividido pelo divisor, ter o quociente e ter um resto. E vamos tirar uma dúvida que é o seguinte, você vê que o dividendo aqui, ó, o resto ele fica com o dividendo aqui, ó. O resto ele fica com o dividendo. Por exemplo, quando esse aqui passar a ser o dividendo para dividir esse divisor, o resto fica aqui. Então é só você ver, ó, para tirar dúvida, ó, o resto ele fica sempre aqui abaixo do dividendo. E você pode ver que o quociente ele fica abaixo do divisor. Só que aqui no algarismo de Euclides, o divisor ele fica aqui em cima, ó, tá? Então vamos lá. O quociente, perdão, ele fica aqui em cima. Aqui é o divisor, o quociente fica aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é interessante, tem que tomar muito cuidado, ó. Aqui, esse aqui, então dividendo com o resto e divisor com o quociente. Só que ele coloca inverso, né? Na parte de cima. Na hora que a gente for fazer, você vai ver que vai ficar mais compreensível aqui, entendeu? Então vamos lá, deixa eu então completar aqui. Ele coloca aqui 18 aqui, ó. Vou colocar o 18 aqui. Daqui a pouco ele me coloca o resto aqui, ó, 0, 0, que é o que vai me facilitar, ó. Só botando o resto 0, 0 aqui, já vai me facilitar muito, para mostrar como é que faz. Então é o seguinte, vamos ter que prestar bem atenção aqui como é que faz isso daqui. Vamos lá. Eu vou, né, faço aqui a lápis para ver aqui, né? Vamos prestar bem atenção que é o seguinte, vamos lá. Lembrando que na propriedade do algarismo de Euclides, o último divisor que aparecer, depois daqui do resto 0, ele é o divisor. Ele é o máximo divisor comum. No caso aqui eu estou vendo que é o 18. Lembrando que isso aqui é o quociente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer agora o inverso. Quando a gente faz o processo de Euclides, nas divisões sucessivas, você começa daqui para cá. Agora, esse aqui, por isso que eu considero de compreensão, ele é um pouquinho difícil mesmo. Agora vamos fazer o inverso, vamos pegar da direita para a esquerda, tá bom? Vamos inverter. Então vamos ver como é que faz, vamos lá. Se isso aqui que eu sei que é o máximo divisor comum, aqui, ó, né? Do máximo divisor comum, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer ao contrário, vamos lá. Eu tenho que fazer assim, ó. 18 vezes 2, 36. Para 36, 0. Porque se deu 0 aqui, é porque você pegou 18 vezes 36, 36. Para chegar a 36, 36 menos 36, 0. Então aqui entra o 36. Pronto. Entrou o 36, tá? Vamos lá. Agora o que acontece aqui? Você reparou que, agora confirma. Se esse aqui é o quociente, aqui é porque, ó, 36 dividido por 18 dá 2. Tá vendo como é que é? Então, é isso que acontece. Agora, olha só interessante. Quando você pega aqui o 18, agora você tem que pegar esses valores aqui, que um dia eles foram resto, né? Então você tem que voltar com eles. Porque é assim, no algarismo de Euclides, quando dá um resto aqui, você tem que pegar esse resto e jogar para cá. Esse resto joga para cá e esse resto joga para cá. Então você percebe que o 18 ele veio daqui, tá lá, né? E o 36 ele veio daqui, tá lá. É isso que eu chamo de estudar, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Tá lá. Então vamos ver aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que dar um jeito aqui, assim. Vamos lá. Aqui você vê, aqui tá dando 2, né? Ó, tá lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que chamar isso aqui de Z, aqui, entendeu? Eu vou chamar isso aqui de Z. Você percebeu que esse Z aqui, ele veio daqui, ó, que foi onde o resto, ó, Z, tá lá. Tem que fazer isso.
Aí você vê assim que é o seguinte, ó. Que número é esse aqui que dividido por 36 dá 1 e restou 18? Aí é que você usa aquela propriedade. Ou você coloca assim, a gente pode até fazer, ó. Vou até fazer aqui com a caneta para ficar mais visível. Vamos lá então. Que número é esse que dividido por 36 deu quociente 1 e resto 18? Aí você, na dúvida, você pode pegar D vezes Q mais R. A gente pode fazer o seguinte, né? Isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Esse aqui, perdão. Então, vamos lá. O Z aqui, ó, dividendo e divisor, né? Então, cuidado. O Z aqui é o dividendo. O 36 é o divisor. O quociente é 1, mais o resto, 18. Pronto. Aí vai ficar Z igual a 36 vezes 1, 36, com mais 18, vai dar 54. Então, já sei que esse valor aqui, ó, é o 54. Pronto. Então, você vê que aqui é 54, ó. Tá lá. 54 aqui. Viu como é que é legal isso aqui? Bacana, né? Então, tá aí. Agora, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui agora. Você vê aqui agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar agora esse número divisor dividido por esse dá 12, né? Tá lá, ó. Esse dá 12 e resto 36. Lembrando que aqui o divisor, o 36, o resto aqui tem que ficar abaixo do divisor aqui, né? Vamos lá. Perdão, desse daqui, ó. Perdão, vamos lá de novo, gente. Peraí, rapidinho, vamos lá. Tá certo, o resto tem que ficar aqui, ó. Tá aqui, ele veio daqui, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que fazer de pegar, né, vai ter que fazer aqui a conta, né? Vamos lá, então. De novo, ó, usando essa fórmula daqui, vamos lá. Então, cuidado. Agora esse aqui por esse, dá quociente, dá isso aqui. Você pode também fazer direto aqui como se fosse uma prova real, ó. 52 vezes 2, tá? Mas a gente faz aqui, ó. Vamos fazer aqui que é melhor. Pra gente não... Pra fazer tudo direitinho, ó. Vou até fazer aqui, ó. Pra gente olhar, ó. Vamos ver se... Vamos lá, pra gente não se atrapalhar, ó. Esse dividido por esse dá esse, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o dividendo. Esse aqui agora, ó. Ele é o divisor agora. O quociente é 2, ó. Mais, e o resto, 36. Pronto. Então, vamos ver se está certinho aqui, ó. Então, vai ficar 52, 2 vezes 4, 8, 108, mais 36. Olhando aqui, vai dar 144. Pronto. Então, 144 aqui, ó, o que vai acontecer? É o Y, né? Então, 144 é o Y. Vou botar lápis, ó. Então, é 144. Tá aqui, ó. Tá lá, né? Então, e você percebeu que o Z aqui é 54? Então, aqui é 54 também, ó. Pronto, tá aí, ó. Agora, achei já o Y, que é 144. Vamos aqui achar o X. O problema é que tá assim. Eu não sei, não dá para saber se é a questão aqui. Eu não sei se eles esqueceram de colocar um quociente aqui ou não colocaram de propósito para a gente fazer a seguinte dedução. Vamos lá. Tem que sempre lembrar o seguinte, o dividendo aqui, ele tem que ser maior que o divisor, tá? Tá lá. Então, o que acontece? Se o dividendo tem que ser maior que o divisor, o que a gente faz aqui? Suponha-se que aqui seja 1. Vamos lá. Aqui seja 1, tá? Você pode até fazer colocando aqui o 2 aqui, né? Mas, se você colocar... Começa sempre pelo 1 aqui. Por quê? Porque se o X aqui já for maior que 144, então esse aqui, o quociente, é 1. Porque você tem que colocar o menos possível aqui, né? O menor dos números possíveis, tá bom? Porque se você colocar o 2 ou o 3 aqui, vai ficar um número muito maior. Então, se você começar pelo 1, e se o dividendo, por exemplo, estiver menor que o divisor, então você tem que partir para o 2, aí daqui a pouco você tem que colocar o 3, você vai ver. Então, vamos pegar um 1 aqui. Se 1 for suficiente para gerar um X maior que o Y, dividendo maior que o divisor, então esse quociente aqui 1 está valendo, ok? Olha o raciocínio, por isso que eu considero como compreensão, ok? Então vamos lá. O X aqui dividido por Y, eu posso fazer na fórmula, ou posso fazer assim, ó. Vamos fazer então diferente, ó. Vou pegar assim, fazendo dessa forma, ó.
O x, tá aqui, ó. O x dividido por y, ó, o x dividido por y dá quociente 1 e resto 54, ó. Pronto. Pronto. Resto 54. Lembrando que o y, ele já tem um valor que é 144. Agora falta achar o x. Aí você pode fazer assim, ó. Igual prova real. A prova real é essa fórmula, né? Tá aqui. Vamos lá. 144 vezes 1, 144. Com mais 54, por isso que eu não quis fazer desse jeito, ó. Porque aqui, ó, é só fazer, ó, 144 vezes 1, 144. Com mais 54, ó, pronto. Então vai ficar, né? Vai ficar 8, vai ficar 9, vai ficar 198. Então o valor aqui é 198, ó. Então, 1 aqui foi suficiente, então, ó, 198 ficou maior que 144. Beleza. Se você pegar aqui e dividir esse por esse, vai dar esse aqui, tá? E o resto vai dar 54. Lembrando que, ó, o resto tem que ficar abaixo do dividendo e o quociente tem que ficar acima do divisor, né? O que eu acho mais difícil é você fazer essas localizações aqui, tá bom? Aí, pessoal, ó, tá aí, foi feito aí, né, no algoritmos aí usando o Euclides. Então, para terminar, tá? Por exemplo, tem uma outra questão aqui, ó, boa também do algoritmo de Euclides, né? Mas eu quero encerrar aqui a live, né? Botando uma outra questão aqui de compreensão. Deixa eu ver aqui. Vou até pegar um espaço aqui menor da folha. Tá aqui, ó. Vou botar aqui. Deixa eu só prender aqui, ó. Pronto, prendi, né? E eu quero pegar essa questão aqui, ó. Uma de compreensão, né, para a gente encerrar, porque se desse para a gente fazer tudo, ó, porque é muita questão aqui, né, a gente vai ficar até horas e horas aqui na live, tá? Por isso que eu falo, eu tô dando a base e o estudante é a pessoa que tem que sozinha tentar. Eu vou copiar aqui a questão, eu vou aqui, enquanto eu copio, eu vou falando dessas reflexões, porque é sempre bom, né, quando você faz assim uma live, você fazer uma reflexão falando sobre isso. Então, cabe ao estudante ele meter a cara mesmo e fazer as questões, de preferência se tivesse um gabarito, né, melhor, para dar mais segurança. De tanto você fazer, depois você não precisa mais do gabarito, mas sempre bom ter o gabarito, né, que até professor também gosta de ter o gabarito para poder ver se está fazendo com segurança, né, porque o professor também, ele é um estudante eterno, entendeu? Nós somos estudantes eternos, né? Tá? Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ele quer saber o valor de A mais B, ó. Pronto. Então eu vou pegar essa questão para encerrar, que é o seguinte. Ele fala assim, ó. Sejam M igual a 2 à quarta vezes A vezes 5 ao quadrado vezes 11 e N é B vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 7. Então eu coloquei assim, ó, tá? Dois números naturais, né? O MDC entre MN dá 600. Dá 600. O MDC dá 600 aqui. Ele quer saber o valor de A mais B, que é aqui, ó. Ele quer saber o da base, né? Então, vamos lá. Se o MDC entre o MN deu 600, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esses 600 aqui. Eu tenho que decompor para poder ver o resultado aqui do MDC, de onde veio quem, né? Se o 3 ao quadrado vem, eu não sei, né? Então tem que fazer 600 dividido por 2, 300, por 2 dá 150, por 2 dá 75, cuidado, não é por 5 não, tem que botar por 3, ó. É número ímpar, terminado em 5, ó, 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3, então 75 é. 75 por 3 dá 25, né? Agora sim, ó, 25 não pode botar o 3, porque, ó, 5 mais 2, 7. 7 não é divisível por 3, então o próximo entra o 5. 25 por 5, 5 e por 5, 1. Pronto. Então, o MDC entre esse e esse aqui, o resultado é esse aqui, ó. 2 ao cubo vezes, ó, 3 vezes 5 ao quadrado. Tá lá. Tá aí. Se deu esse daqui, comprova que no MDC, vamos lá.
O MDC, né, ó, o 11 e o 7 não entra, porque no MDC tem que entrar só as bases que se compartilham. O 11 não aparece aqui, nem o 7 aparece aqui, por isso que eles estão de fora. Se fosse M e MC, o 11 e o 7 entravam, tá? Agora vamos comparar. Aqui está 2 ao cubo. Se está 2 ao cubo aqui, vamos lá. Aqui não é 2 à quarta? E se deu 2 ao cubo aqui, porque ele veio daqui do B, ó. 2 ao cubo. Porque no MDC tem que pegar o menor expoente. Pronto, ó, peguei, tá? Então você vê que esse aqui, o B, ele é 2 ao cubo. Agora, reparou aqui entre o 3 ao quadrado, ó. Aqui. E por que entrou 3? É porque pegou o 3 daqui de cima, que é o A igual a 3. Por quê? Porque o 3 é como se fosse assim, elevado a 1, o expoente menor do que esse, ó. Então o A fica aqui, ó, pronto, 3, tá? Entre o 5 ao quadrado e o 5 ao cubo, por que entrou 5 ao quadrado aqui? Porque ele é um expoente menor do que esse aqui. Então pronto, ó, tá? Mas só que aqui, ó, já tá completo. Ele só quer saber o A e o B, tá aqui, ó. Então o A e o B vai ficar 2, vai dar 8. E aqui, né, o 3, né? Ele quer saber a soma deles, ó. Então, 8 com mais 11, né, perdão, 8 com mais 3 dá 11, ó. Pronto. Tá lá. Tá aí, tá, pessoal? Pronto. Tá aí, ó. Beleza? Então tá aí. Questão aqui de conhecimento, compreensão sobre MMC e MDC, tá? E mais adiante, assim, deixa mais assim pra frente, a gente vai pegar muitas questões complexas, juntando tudo, fazendo aqui todo, junto com conjuntos e tudo que envolve conjuntos. Então, às vezes tem questão que envolve todos os tipos de assuntos que a gente já viu, né? Do 1 até o 13, tá? E vamos tocando aqui para frente, ok? Então tá aí. Então essa foi a parte 13 aí, enunciado de grau simples, para você ver, que é o de conhecimento e compreensão, ok? Tá aí. Então na parte, quando a gente for na parte 14, nós vamos colocar enunciado de grau mais complexo, com MMC e MDC, ok? Valeu, pessoal, um abraço e até lá e bons estudos aí.